Olá! Hoje eu tô aqui com a doutora Ana Paula Mello e a gente veio conversar sobre alimentação natural para cachorro e para gato. Nesse primeiro vídeo a gente vai fazer uma introdução sobre o que é alimentação natural para os pets e aí depois a gente vai detalhar em outros vídeos para cachorro e para gato para ficar um pouco mais focado. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço. Então, para começar, o que é alimentação natural? É só eu dar fruta e vegetal para o meu cachorro? Não, o que é? Na verdade, assim, a gente fala que a alimentação natural é mais saudável para os animais, mas não é aquele resto de comida. É importante a gente ter uma alimentação saudável, balanceada, tanto para o cachorro quanto para o gato, porque senão ele fica deficiente de alguns nutrientes. Por isso que hoje a gente tem alguns veterinários especialistas nessa área que montam cardápios específicos para cada animal, inclusive para os doentes, né, para os velhinhos. Então fica uma coisa mais individualizada. Então não é a comida que eu como que eu posso dar para o cachorro? Não, porque tem 4 alimentos que são proibidos para o cão: uva, carambola, cebolinha, né, e chocolate. Então, por exemplo, se a gente fizer um arroz e nesse arroz tiver cebola, a gente está dando comida para o cachorro, mas na verdade a gente está intoxicando o nosso animal. E a alimentação natural é só cozida ou não? Não, a gente tem variações da alimentação natural. É a natural cozida, a natural crua e a crua com ossos. Então, depende de cada caso, a gente indica uma ou outra. Na alimentação natural, a gente tem que fazer uma dieta balanceada. Então, muitas vezes, a gente precisa suplementar a comida. Essa é uma grande coisa importante da gente mencionar, porque não adianta pôr carne, arroz e cenoura e chuchu. A gente tem que suplementar, porque tem algumas vitaminas que a gente não consegue atingir os níveis mínimos só com a comida. Então, a gente suplementa essa alimentação natural. Qual que é a vantagem? Porque assim, a vantagem da ração a gente sabe que é mais pro humano, né? Porque tá pronta, eu não tenho que cozinhar, eu só abro o pacote e coloco e eu posso deixar lá que o cachorro se vira. E a alimentação natural, qual que é a vantagem dela? A primeira grande vantagem da alimentação natural é que a gente consegue fazer uma dieta específica para cada cachorro, para cada animal, de acordo com a necessidade, de acordo com o probleminha que ele tem. Então é uma coisa individualizada. A segunda grande vantagem é que a gente tem uma grande quantidade de água nos alimentos. Então o animal bebe mais água disfarçadamente e aí com isso a gente elimina e minimiza os problemas como cálculo renal, insuficiência renal. E o que eu costumo brincar é assim: faça do seu alimento o seu primeiro medicamento. Então quando a gente tem uma dieta mais saudável, com isso a gente diminui as chances de problemas de saúde, né, as doenças, e com isso a gente também consegue aumentar a longevidade desses bichinhos, qualidade de vida. Uma das desvantagens que a gente tem da alimentação natural é que ela estraga, ela azeda. Então se você colocar pro animal e ele não comer em torno de 30, 40 minutos, essa comida tem que ser volta para a geladeira, porque senão você tem desperdício. Se você largar o dia inteiro essa comida no ambiente, vai chegar de tarde e já tá azeda. E tem cachorro que mesmo assim vai comer, e aí ele vai passar mal. Então o ideal é você alimentar seu cachorro quando você estiver por perto para conseguir... Exatamente isso. E a alimentação natural, ela só funciona se desde que o cachorro nasceu, que ele, né, desmamou, eu alimentei ele assim, ou eu posso fazer essa transição? Não, eu falo que não tem tempo. Quando o proprietário decide fazer a alimentação natural, sempre dá tempo da gente mudar o alimento do animal. Você falou que eu não posso dar, né, só carne, chuchu, pegar o que eu tenho ali na geladeira e dar. Eu tenho que pensar num cardápio. Como que eu faço para balancear esse cardápio? Então, na verdade, tudo depende de cada animal. A gente tem uma proporção que a gente tenta balancear aí essa comida para um cão saudável. Então, a gente usa, por exemplo, em torno de 30% a 35% de carne, 5% de víscera, 30% a 35% de carboidrato e mais ou menos 30% de legumes. Então, assim, não pode ser cozinhado tudo junto, tem que ser cozido tudo separado. Essa proporção, ela vai ser variável de acordo com a necessidade de cada bichinho. Então, assim, é o que eu sempre falo, não existe uma receita pronta que vai funcionar para todos os bichos.
Então tem que ser uma dieta individualizada. Por isso que é importante passar com um veterinário para ele diagnosticar primeiro se está tudo bem com o animal, com a saúde do animal, para daí começar uma alimentação natural. E aí é a mesma quantidade que eu dou de ração para o meu cachorro, eu vou dar em peso de comida, alimentação natural ou não? Não. A quantidade da comida e a quantidade da ração, elas vão variar bastante. Por quê? Porque na alimentação natural eu tenho uma grande quantidade de água. Então, por conta disso, muitas vezes a quantidade, o volume da comida é maior do que o da ração. Entendi. Tá? Você conta já o peso da água junto. Isso. E é sempre, no caso da alimentação cozida, em cima do animal cozido já. Tá? Ah, entendi. Não posso pesar ele cru. Eu não peso a carne, Não. 200 gramas de carne, depois de cozida ela vira 150. Não. Tem uma base, assim, cachorro de 5 quilos é tanto... Então, depende muito do porte do animal. Então, quanto menor o animal, maior vai ser a quantidade de comida proporcional ao peso. Então, um chihuahua, a gente falaria em torno de 10% do peso. Um bernese, por volta de 3% do peso, né? Entendi. Então, tudo vai variar. Também, se eu preciso que esse animal emagreça, se eu preciso que esse animal ganhe peso. Então, por isso que eu falo que não existe uma receita pronta de alimentação natural que vá funcionar para todos os animais. Entendi. Isso é por dia? É a quantidade por dia? Isso. Entendi. E aí você fraciona essa quantidade 2, 3 vezes ao dia, depende aí da rotina do proprietário. Você falou dos tipos, né, de alimentação natural, da cozida, da crua. Tem diferença entre elas? Tem. Na verdade, a gente sabe que a crua, ela se aproxima mais da alimentação ancestral. Por conta disso, a gente trabalha mais a imunidade desse animal. Mas, infelizmente, não é todo cachorro que se adapta a comer a alimentação crua. E a crua precisa de um processo de congelamento maior. Então, eu não posso simplesmente no açougue comprar a carne e dar para o cachorro comer. Então, a gente precisa fazer um processo de congelamento de 7 a 10 dias para daí poder dar essa comida para o animal. Entendi. Então, tem que ser uma pessoa mais planejada e tem que ter espaço físico no freezer. Senão, esse animal pode vir a ter problemas comendo essa comida crua. Então, por isso que a gente faz o processo de congelamento. Tem alguma dica, algum jeito de eu congelar mais fácil, alguma coisa assim? Não, na verdade, você pode fazer, né, um sábado, um domingo, você faz um volume maior de comida. Se for fazer a comida para um mês, eu sempre peço para pelo menos variar de 2 a 3 cardápios para esse período, principalmente variando a proteína, né? Então, carne de boi, carne de porco, carne de peixe, frango, né? E aí, assim, potinhos ou saquinhos, o que ficar mais fácil para armazenar no freezer, né? Aí é importante falar que a comida tem que ser oferecida aquecida, tá? A gente não pode tirar do freezer, da geladeira e dar gelada para o cachorro comer. É importante a gente aquecer um pouquinho essa comida. Mas ela tem que ser morninha, não pode ser super quente, exatamente, né? Temperatura ambiente. Você falou dos alimentos que a gente não pode dar, por exemplo, para um cachorro. E o que não pode faltar na alimentação deles? Do gato e do cachorro? Na verdade, são os suplementos, né? Então, assim, hoje tem muita gente vegana, vegetariana. A gente não consegue transpor isso para o animal, porque se a gente parar para pensar, eles são carnívoros, né? Então, eles precisam da proteína de animal. A gente tem problema físico se a gente não der proteína para esses bichos comerem. Na alimentação natural cozida, muitas vezes a gente faz uso de uma suplementação, que às vezes a gente manipula ou compra industrializada para suplementar as deficiências que talvez fiquem nessa alimentação. Porque às vezes o proprietário não varia o cardápio. Então, a hora que ele não varia, eu não tenho uma variação de nutrientes, vitaminas, sais minerais. Então, por conta disso, a gente prefere suplementar. E aí, o que não pode ficar principalmente faltando é o cálcio, a vitamina D3 e para os gatos, principalmente a taurina. Tem opções prontas no mercado ou eu tenho que cozinhar necessariamente? A gente sabe que o maior problema é a falta de tempo, né? Então, hoje tem algumas empresas que já fazem essa alimentação natural e entregam na casa do proprietário para facilitar. Então, tem empresas sim que fazem em cima do cardápio do veterinário
Tem algumas empresas que já vendem a comida pronta em alguns pet shops. E tem muitos proprietários que pegam um sábado, domingo e aproveitam para fazer essa comida. Tá, mas aí eu posso congelar ela? Pode. Você pode fazer ela frequentemente. Eu falo que dura aí em torno de 2, 3 dias na geladeira. Ou então você pode fazer um volume maior e manter no freezer. No freezer, em torno de 3 meses é a validade da comida congelada. Depois que eu fiz já a introdução da alimentação natural, se eu preciso algum dia voltar com a ração, eu tenho problema? Então, na verdade, a gente não pode fazer uma mudança abrupta da ração para alimentação natural. A gente fala para misturar em torno de 7 a 10 dias, metade da proporção da ração, metade da proporção da alimentação, e aí até o cocôzinho do animal firmar, ficar durinho, né? Porque no começo, às vezes a gente tem umas fezes mais amolecidas. Feita essa introdução, aí pode ir 100% da alimentação natural. O grande problema é que muitas vezes o animal adora a alimentação natural. E aí, por conta disso, ele rejeita a ração. E se você precisar voltar para a ração, tem que fazer a transição inversa. Entendi. Misturar de novo 7 a 10 dias para daí voltar para a ração. Só que muitas vezes os cachorros, principalmente os cães, eles não aceitam a ração de novo. Você falou das fezes, né, do animal. Essa era até uma dúvida minha. O que eu sempre ouvi falar a minha vida inteira é que as fezes do animal fedem um pouco mais, são um pouco mais moles, se ele come comida de verdade. É verdade isso ou não? Isso, na verdade, vai variar de acordo com o alimento que o animal está comendo. Entendi. Né? Então, se você der repolho, brócolis, ovo, o animal vai ter mais gases e, consequentemente, essas fezes vão ficar com um cheiro mais intenso. Mas, muitas vezes, o animal que faz o uso da alimentação natural, as fezes ficam mais durinhas, né? E com menos odor. E para quem tem mais de um animal em casa, como que faz essa transição? Porque, né, você falou da transição da ração para alimentação natural, a gente tem que ficar de olho nas fezes dos cachorros. Às vezes, um se adapta em 5 dias, o outro demora 2 semanas, não sei. Como que eu faço isso? Tem como controlar ou eu deixo todos nessa transição? Deixar todos nessa transição até todos ficarem bem. Então, o que eu costumo brincar é que às vezes o proprietário fala, eu não sei quem tá com dor de barriga. Muitas vezes, só se você olhar o bumbumzinho do animal, você vê que tá sujinho, você sabe quem é que tá com dor de barriga, né? E tem alguns lugares da casa que são mais específicos. Um gosta de fazer cocôzinho no tapetinho da lavanderia e o outro faz no quartinho da funcionária, enfim. Então, assim, a gente acaba conseguindo diagnosticar. Se não, muitas vezes a gente espera todo mundo ficar com o cocôzinho ok para poder fazer a transição aí 100% para alimentação natural. Então é isso, gente. Esse foi nosso primeiro vídeo sobre alimentação natural para pets. Os próximos vão ser específicos para gatos e cachorros. Até a próxima. Muito obrigada, doutora. Imagina, eu que agradeço. Tchau.